Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a declaração pré-preenchida no Imposto de Renda 2025. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Luiz Cláudio Martins Henriques, que é delegado da Receita Federal. Luiz, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, boa noite, Matheus, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Uma excelente noite para a gente iniciar nossa entrevista. Hoje começou já a liberação total da declaração pré-preenchida, não é mesmo? Sim, hoje começou a liberação da declaração pré-preenchida. Ela já estava disponível desde o dia 17, numa versão ainda incompleta. E a partir do dia de hoje, ela foi disponibilizada de uma maneira completa, trazendo ou fornecendo, para os contribuintes todos os dados, que nós temos disponíveis do cidadão, para que facilite, o preenchimento da declaração, porque essa que é a função da declaração pré-preenchida, tão bem mostrada, na reportagem aí pelo entrevistado. Com certeza. Só que é preciso atenção também nesse preenchimento, mesmo que de certa forma automático ali é necessário uma conferência. Sim, apesar de ter essa facilidade, o contribuinte ele tem essa obrigação de fazer a conferência. E aí, por que fazer essa conferência se é que os dados estão vindo da própria Receita Federal? É porque, por exemplo, esse dado ele pode estar incompleto. Eu vou citar uma espécie de possibilidade de incompletude dos dados. Você tem um imóvel e aquele imóvel você fez alguma benfeitoria naquele imóvel. E aquela benfeitoria você pode lançar como um aumento no valor do seu imóvel. Aquela benfeitoria, aquilo que você gastou, nós não temos essa informação. Então, o contribuinte precisa de fazer, complementar aquela informação. Outro exemplo, você fez algum tipo de pagamento no ano passado e esse pagamento ele não entrou a pessoa que recebeu aquele pagamento, ele não falou que recebeu o pagamento de você. Por exemplo, um profissional de saúde, um exemplo. E dessa forma isso não chega até a Receita. Não chegou até a Receita. Então, o contribuinte, na hora de fazer a sua declaração, ele precisa de complementar essa informação. Um outro exemplo, a fonte pagadora informou deu alguma informação de pagamento a maior, por exemplo, do que efetivamente o contribuinte recebeu ao longo daquele ano. E ele percebeu isso na hora que puxou os dados através da pré-preenchida. Então ele precisa de fazer uma correção, não pode transmitir com erro. Mas aí, se eu transmitir depois a minha declaração, não vai dar alguma eventual divergência? Para isso até o entrevistado aí falou muito bem. O contribuinte ele precisa de ter o suporte, ele precisa de ter a comprovação das informações, dos dados que ele coloca na declaração. Então, a pré-preenchida ela facilita muito, ela otimiza. Na reportagem foi mostrado, você tem 3 formas ali de começar uma declaração. Você pode começar ela do zero, você vai ter que digitar tudo. Você pode trazer a sua declaração do ano anterior e fazendo por cima. Ou então você pode pegar todas as informações que já vêm da pré-preenchida. De todas essas maneiras, a pré-preenchida ela já otimiza o seu preenchimento, mas você ainda precisa de conferir, eventualmente completar o que estiver faltando, corrigir o que estiver errado e até mesmo excluir se tiver alguma informação que esteja incorreta. Pois é, e além desse benefício, também ajuda ali na hora da restituição, Existe uma prioridade. Por que existe essa prioridade? Existe uma prioridade, são as prioridades legais, estão estabelecidas. Essa é a primeira ordem de prioridade, são os idosos de idade igual ou superior a 80 anos. Esses são os primeiros da fila, caso tenham direito à restituição, são os primeiros da fila. Na sequência, os idosos de 60 anos ou mais de 60 anos. Depois, os portadores de uma deficiência ou moléstia grave. Depois, na sequência, aqueles cidadãos cuja maior fonte de renda advém do magistério. Isso tudo vem de lei. Depois, com um mecanismo de estimular o uso da própria pré-preenchida, que a gente entende que é um benefício para o cidadão,
otimiza e facilita também, evita erro de preenchimento. Então, como uma maneira de estimular o uso do pré-preenchido, a Receita Federal coloca depois na sequência que aquelas pessoas que fazem a declaração no formato da pré-preenchida ou utilizam também, indicam a chave Pix para poder fazer o recebimento, lembrando que a chave Pix CPF, tem prioridade. Isso é uma forma de estimular, né, tanto o uso, né, da pré-preenchida, quanto também a indicação da chave Pix, porque tudo isso evita erro. Pois é. Lembrando então que o prazo segue até o dia 30 de maio, né, para fazer essa declaração, e é necessário também, é importante, né, ter a documentação ali em mãos, né, para casos de comprovação e até mesmo para preenchimento, né, para fazer ali na hora é importante, né? Prazo final da declaração se encerra no dia 30 de maio, né? Começou no dia 17 de março, vai até o dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Lembrando, não deixa para a última hora, não deixe para a última hora, a gente, né, tem um prazo aí, eu diria assim, longo, né, até chegar a esse momento aí final, então dá para fazer tranquilo, né? Deixar para a última hora, você corre o risco de evitar, de não ter uma informação em mão, um dado que você precisava ter, você às vezes não vai ter dificuldade para obtê-lo. Você pode ter problema com seus equipamentos, né? Problema também de sobrecarga em sistemas da Receita, enfim, deixar para a última hora é um risco que não compensa correr. Então, faça o quanto antes, inclusive quem faz antes, se tiver direito à restituição, recebe a restituição antes. Pois é, Luiz, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você trouxesse para a gente, né, os números aqui de Uberlândia, né, quais são esses números, e eu também queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Ok. Nós temos aqui na cidade, né, no município de Uberlândia, uma expectativa de recebermos algo em torno de 202 mil declarações, um pouquinho mais do que isso é a nossa estimativa para este ano, né? Até agora nós já recebemos 23 mil declarações, algo próximo de 23 mil declarações. O número está um pouquinho baixo ainda? Está um pouquinho baixo porque começa assim mesmo, no início vai devagarzinho, vai chegando mais próximo do final do prazo, essa quantidade vai aumentando e vai chegando mais próximo da expectativa. Como uma mensagem que eu deixaria para todos os contribuintes, é essa mensagem essa informação que eu passei antes, né? Não vamos deixar para a última hora, vamos cumprir com essa obrigação, quem precisa fazer e quem, né, tem que fazer essas declarações, as condições de obrigatoriedade estão no site, né? Então, procure fazer o quanto antes, né, possível. Aquelas pessoas que não sabem como preencher uma declaração, precisam de fazê-la, né, podem procurar informações no site da Receita, também podem, né, procurar profissionais, né, habilitados, e aqueles contribuintes, né, de menor renda, nós temos também os núcleos de apoio contábil e fiscal, nós chamamos de NAF. Esses NAF, eles funcionam em universidades, em faculdades com as quais a Receita Federal tem um acordo de cooperação técnica. Aqui em Uberlândia, por exemplo, nós temos 3 grandes assim, universidades que têm acordo, né? A FATRA, a ESANC e a Unipac, né? Todas elas têm um NAF que poderão ser consultados, né, por aqueles contribuintes que de menor renda, né, que não têm condições de arcar, por exemplo, com um trabalho, né, de um escritório de contabilidade. Excelente, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que Seja agradeço. sempre muito bem-vindo.